Poucos sabem, mas uma das mulheres mais revolucionárias da história da Igreja não empunhou espada, não usou coroas e não governou impérios. Ela usou o silêncio, a pobreza e a fé como armas para mudar o mundo. Santa Clara nasceu em 1194, na cidade de Assis, na Itália, em uma família nobre e influente. Desde muito jovem, demonstrava uma sensibilidade incomum para as coisas espirituais, contrastando com o luxo e as responsabilidades que a sociedade esperava dela. Enquanto outras meninas da nobreza aprendiam sobre alianças matrimoniais e etiqueta, Clara preferia recolher-se para a oração, alimentar pobres e visitar enfermos. Essa inclinação não passava despercebida, e já nos primeiros anos de vida, pessoas comentavam sobre sua bondade e serenidade incomuns. A virada de sua vida começou quando ouviu falar de um homem que havia abandonado tudo para seguir a Cristo de forma radical, Francisco de Assis. Fascinada com o testemunho dele, Clara buscou conhecê-lo. O encontro não aconteceu de imediato, pois sua família via com desconfiança qualquer aproximação com aquele pobre mendigo que pregava nas ruas. Porém, Clara não desistiu. E por meio de parentes e amigos próximos, conseguiu ouvir as palavras e ensinamentos de Francisco que acenderam ainda mais sua sede por uma vida inteiramente dedicada a Deus. Na noite do Domingo de Ramos de 1212, Clara tomou a decisão mais ousada de sua vida. Discretamente, deixou o conforto de sua casa e foi ao encontro de Francisco na pequena capela de Porciúncula. Lá, em um gesto simbólico e irreversível, cortou seus longos cabelos dourados e vestiu um hábito simples, sinalizando seu rompimento definitivo com a vida anterior. Era um ato de renúncia total e, ao mesmo tempo, o início de uma história que impactaria séculos de espiritualidade cristã. A reação da família foi imediata e intensa. Seus parentes, indignados, tentaram resgatá-la à força, argumentando que aquela escolha era insensata e desonrosa para o nome da família. Mas Clara, firme em sua decisão, segurou-se ao altar e declarou que jamais voltaria à vida de antes. Essa firmeza impressionou até mesmo seus opositores, revelando uma coragem que poucos esperavam de uma jovem de apenas 18 anos. Com a ajuda de Francisco, Clara se refugiou inicialmente no mosteiro beneditino de São Paulo das Abadesas. Lá, encontrava segurança contra a pressão familiar, mas também um espaço para aprofundar sua vida de oração. Não demorou para que outras mulheres, inclusive suas próprias irmãs, fossem atraídas pelo exemplo dela. Aos poucos, Clara se tornava o centro de um movimento feminino que nascia dentro da espiritualidade franciscana. Francisco, inspirado pela entrega radical de Clara, ajudou a fundar uma nova ordem, as Damas Pobres de São Damião, mais tarde conhecidas como Clarissas. O convento instalado na igreja de São Damião se tornaria o lar e o campo de missão espiritual de Clara por toda a vida. Ali, ela estabeleceu regras rígidas de pobreza absoluta, oração constante e serviço aos necessitados, rejeitando qualquer forma de posse pessoal ou coletiva. A fundação dessa comunidade feminina marcou um momento único na história da Igreja medieval. Era raro, para não dizer quase impossível, que mulheres pudessem liderar e estabelecer regras próprias de vida religiosa. Clara, porém, não apenas conseguiu isso, como também o fez em perfeita comunhão com a Igreja, sem abrir mão da radicalidade do Evangelho. E isso era apenas o início dos milagres e desafios que ela enfrentaria dentro daqueles muros. Os primeiros anos no convento de São Damião foram de intensas provações. Clara e suas companheiras viviam em extrema pobreza, dependendo inteiramente da providência divina e das esmolas que os frades franciscanos recolhiam. Muitas vezes, o pão era tão escasso que as irmãs dividiam um único pedaço entre todas, e ainda assim havia alegria em seus rostos.
Para Clara, aquela era a forma mais pura de imitar Cristo, que nada possuía neste mundo. A pobreza não era miséria, mas liberdade. Não era privação, mas riqueza espiritual. Clara também se destacou pelo profundo espírito de intercessão. Passava longas horas diante do Santíssimo Sacramento, acreditando firmemente que a presença real de Cristo na Eucaristia era a maior força para sustentar a comunidade. Muitas vezes, enquanto as outras irmãs dormiam, Clara permanecia ajoelhada, rezando por enfermos, viajantes e até pelos inimigos que ameaçavam a cidade de Assis. Essa dedicação silenciosa começou a gerar relatos de curas e milagres que se espalhavam pela região. Um dos episódios mais célebres ocorreu quando as tropas sarracenas, a serviço do imperador Frederico II, invadiram os arredores de Assis. Armadas e violentas, pretendiam saquear o convento. Clara, gravemente doente, pediu que a levassem até a entrada, levando consigo o ostensório com o Santíssimo Sacramento. Ao se aproximar dos invasores, ergueu o ostensório e fez uma oração simples mas poderosa, pedindo proteção para suas filhas espirituais. Imediatamente os soldados recuaram, tomados por um medo inexplicável, e se retiraram sem tocar em nada. Esse milagre fortaleceu a fama de Clara como defensora da fé. Apesar de doente por grande parte da vida, Clara não permitia que a fragilidade física a impedisse de servir. Ela mesma cuidava das irmãs enfermas, limpando feridas e preparando alimentos, mesmo quando não tinha forças para se sustentar em pé por muito tempo. Sua humildade e disposição inspiravam todas ao redor, mostrando que a liderança no reino de Deus não se mede por autoridade, mas por serviço. Além da pobreza, Clara fez questão de preservar a independência da sua ordem em relação a qualquer forma de riqueza ou privilégio eclesiástico. Durante anos, travou batalhas com autoridades da Igreja que queriam suavizar a regra da pobreza absoluta. Mas ela permaneceu firme, afirmando que queria seguir o Cristo pobre e crucificado até o fim. Em 1253, apenas 2 dias antes de morrer, o Papa Inocêncio IV finalmente aprovou a regra escrita por ela, a primeira escrita por uma mulher na história da Igreja, garantindo para sempre a fidelidade à visão original. A vida no convento também era marcada por um clima de fraternidade e simplicidade. Clara incentivava as irmãs a cantarem juntas, trabalharem com as próprias mãos e viverem em harmonia, sem rivalidades. Os dias eram divididos entre oração, trabalhos manuais e momentos de silêncio, criando um ambiente de paz que contrastava com a instabilidade política e militar do mundo exterior. Com o tempo, a fama de santidade de Clara se espalhou por toda a Itália e além. Pessoas de várias regiões vinham pedir conselhos, orações e até para tocar objetos que ela havia usado, acreditando que possuíam bênçãos especiais. Mas, mesmo com tantos sinais extraordinários, Clara permanecia a mesma jovem humilde que anos antes havia renunciado ao luxo para viver apenas para Cristo. E ainda haveria mais milagres e revelações que marcariam seus últimos anos. Nos últimos anos de sua vida, Santa Clara enfrentou uma batalha constante contra a doença. Sua saúde, já frágil desde a juventude, se deteriorava a cada inverno, e ainda assim sua alma permanecia inabalável. Mesmo acamada, continuava a orientar as irmãs, dar conselhos espirituais e interceder pelos necessitados. Aqueles que entravam em seu quarto saíam impressionados pela serenidade e luz que ela transmitia, como se a própria presença de Deus envolvesse o ambiente. Um dos milagres mais impressionantes atribuídos a Clara ocorreu nessa fase. Certa vez, durante uma noite de Natal, enquanto estava debilitada e não podia participar da missa na igreja, ela teve uma visão mística. Clara viu e ouviu, como se estivesse presente, toda a celebração que ocorria na Basílica de São Francisco, a quilômetros de distância.
A tradição diz que ela assistiu à missa de forma sobrenatural, algo que séculos depois a faria ser proclamada padroeira da televisão, não porque tivesse algo a ver com o invento moderno, mas porque Deus lhe concedeu ver à distância o que não podia presenciar fisicamente. Mesmo diante do sofrimento, Clara nunca se queixava. Ao contrário, costumava dizer que cada dor era uma forma de unir-se mais intimamente a Cristo crucificado. Esse testemunho atraía não apenas mulheres que desejavam ingressar na vida religiosa, mas também homens e famílias inteiras que buscavam nela um exemplo de fé resiliente. Muitos testemunharam que, após conversarem com Clara, sentiam suas angústias dissipadas e recebiam forças para enfrentar provações. Nos períodos mais críticos de sua doença, Clara recebia visitas frequentes de São Francisco, quando ele ainda estava vivo. Eles partilhavam um vínculo espiritual profundo, baseado no mesmo ideal de pobreza e entrega radical ao Evangelho. Após a morte de Francisco, Clara guardou consigo alguns de seus objetos e memórias, tratando-os com reverência e transmitindo às irmãs histórias sobre a vida e a pregação dele. Essa amizade espiritual tornou-se parte essencial da identidade das Clarissas, que sempre viram em Francisco e Clara um mesmo chamado, vivido em missões complementares. A aprovação da regra própria para sua ordem, obtida pouco antes de sua morte, foi para Clara a confirmação de que sua luta não havia sido em vão. Ela podia partir em paz, sabendo que as damas pobres continuariam a viver o ideal franciscano de maneira íntegra e fiel. O momento dessa conquista foi visto pelas irmãs como um presente divino, pois Clara esperara mais de 27 anos para que a Igreja reconhecesse oficialmente seu modo de vida. No dia 11 de agosto de 1253, Clara faleceu cercada por suas filhas espirituais. Testemunhas relatam que naquele instante seu rosto parecia irradiar luz e paz, e que um perfume suave tomou o ambiente, sinal que muitos associaram à santidade. Pouco tempo depois, começaram a circular relatos de curas e milagres obtidos por intercessão de Clara, fortalecendo a devoção popular. Menos de 2 anos após sua morte, em 1255, o Papa Alexandre IV a canonizou oficialmente, reconhecendo não apenas seus milagres, mas a radicalidade e pureza de sua vida evangélica. E assim, Clara passou a ser venerada em toda a cristandade, tornando-se um farol para aqueles que buscam viver a fé com total entrega. Mas o alcance da sua influência ainda cresceria, atravessando séculos e inspirando corações em lugares que ela jamais imaginou conhecer. Após sua canonização, a devoção a Santa Clara se espalhou rapidamente pela Europa. Igrejas, conventos e capelas começaram a ser erguidos em sua honra, e as clarissas multiplicaram-se em diversos países, mantendo viva a regra de pobreza absoluta que ela tanto defendeu. Mesmo em regiões distantes, onde Clara nunca havia pisado, sua história era contada como inspiração para jovens que buscavam uma vida de santidade. Relatos de milagres atribuídos à sua intercessão aumentavam, consolidando-a como uma das santas mais queridas da Idade Média. Um aspecto fascinante da herança espiritual de Clara é que sua vida inspirou não apenas mulheres religiosas, mas também leigos e famílias inteiras. Muitos passaram a adotar práticas de simplicidade e caridade, influenciados por seu exemplo. Sua forma de liderança, baseada no serviço e na humildade, era tão poderosa que conquistava até pessoas que viviam em contextos de riqueza e influência. Clara mostrava que a verdadeira autoridade não se impõe pela força, mas pela coerência de vida. No decorrer dos séculos, ordens clarissas foram se adaptando a diferentes culturas e continentes, mas o núcleo do carisma de Clara permaneceu o mesmo: viver o Evangelho sem reservas.
Até hoje, há conventos onde as irmãs vivem de esmolas e trabalhos manuais, recusando qualquer tipo de renda fixa, tal como Clara fazia no século XIII. Essa fidelidade impressiona até mesmo estudiosos modernos, que veem nela um exemplo raro de resistência espiritual contra a tentação do conforto. Santa Clara também foi reconhecida oficialmente como padroeira da televisão e das comunicações. Essa ligação curiosa vem daquele milagre no qual ela assistiu à missa à distância. O Papa Pio XII, ao proclamá-la padroeira das transmissões em 1958, destacou que a fé e a oração são capazes de vencer qualquer barreira física, algo que Clara viveu de maneira literal. Essa patronagem a tornou ainda mais conhecida no mundo contemporâneo, aproximando sua história das novas gerações. O culto a Santa Clara se manifesta de formas variadas: procissões, festas populares, novenas e até peregrinações aos locais onde ela viveu, como a Basílica de Santa Clara, em Assis, que guarda seu corpo incorrupto. Muitos devotos testemunham graças recebidas, desde curas físicas até reconciliações familiares e conversões profundas. Essa continuidade de milagres mantém sua presença viva na Igreja, como se Clara ainda caminhasse junto aos fiéis. Hoje, a mensagem de Santa Clara ressoa especialmente em um mundo marcado pelo consumismo e pela pressa. Seu convite silencioso a viver com menos e amar mais desafia padrões modernos e chama para um retorno ao essencial. É um chamado contracorrente, mas que continua a atrair corações sedentos de paz verdadeira. A simplicidade, que no passado parecia renúncia, hoje se revela como riqueza espiritual. Assim, a história de Santa Clara permanece como um farol aceso, iluminando gerações que buscam autenticidade e entrega total a Deus. E enquanto houver quem conte sua vida e siga seu exemplo, sua influência não deixará de se espalhar, conduzindo almas ao mesmo Cristo pobre e glorioso que ela amou até o fim. Então, se essa história mexeu com você, não a deixe cair no esquecimento. Faça dela uma semente que vai frutificar na sua vida. E compartilhe essa mensagem, porque nunca sabemos quem pode estar precisando ouvir esse chamado. E para continuar aprendendo com histórias que inspiram e desafiam, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada de fé e transformação.